Dona Miriam estava empurrando Patrícia para fora da casa onde ela havia morado por 5 anos, quando gritou com toda a força: "Chega! Não aguento mais você nesta casa! Pegue suas coisas e suma da minha vista! Meu filho Bruno vai ser muito mais feliz sem uma mulher inútil como você." Patrícia, grávida de 6 meses e com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou argumentar que Bruno havia viajado a trabalho e voltaria em uma semana. Mas Dona Miriam estava irredutível. "Ele me deu autorização total para resolver essa situação. Cansei de fingir que gosto de você. Você arruinou minha família e agora vai pagar por isso." A jovem de 25 anos foi forçada a sair daquela manhã de terça-feira levando apenas uma mala de roupas, sem dinheiro, sem lugar para ir, enquanto Dona Miriam trancava as portas e fechava as janelas como se estivesse se livrando de uma praga. O que Dona Miriam Oliveira não sabia naquele momento de satisfação cruel era que estava expulsando de casa a filha de um dos empresários mais poderosos do Brasil, que havia cortado relações com a família por orgulho e que Bruno voltaria de viagem para descobrir uma verdade devastadora sobre a mãe que mudaria para sempre a dinâmica familiar e colocaria Dona Miriam numa posição de humilhação que ela jamais poderia ter imaginado. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. Patrícia Mendes conheceu Bruno Oliveira numa festa de formatura em 2018. Ela era recém-graduada em administração pela Universidade de São Paulo. Ele era engenheiro civil, trabalhando numa empresa de construção. A atração foi imediata. Bruno era charmoso, atencioso, bem-humorado. Patrícia era inteligente, carinhosa, determinada. Durante o namoro, Bruno sempre falou sobre a mãe com admiração. "Minha mãe é uma mulher forte", dizia. "Criou 3 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Fez muitos sacrifícios por nós." Quando Bruno apresentou Patrícia à família, a recepção foi educada, mas fria. Dona Miriam Oliveira, viúva de 55 anos, analisou a nova namorada do filho com olhar crítico e desconfiança imediata. "De onde você vem?" Foi uma das primeiras perguntas que Dona Miriam fez. "Qual a profissão dos seus pais?" Patrícia explicou que vinha de família simples, que o pai havia morrido quando ela era adolescente, que a mãe trabalhava como costureira para sustentá-la. Havia conseguido bolsa de estudos para cursar universidade. "Entendo", Dona Miriam respondeu com um sorriso forçado. "Muito interessante." Desde o início ficou claro que Dona Miriam tinha planos diferentes para Bruno. Queria que ele se casasse com Amanda, filha de amigos da família, moça de boa criação, que conhecia desde criança. Amanda seria a esposa perfeita para Bruno, Dona Miriam comentava frequentemente. "Vem de família estruturada, tem os mesmos valores que nós." Durante 2 anos de namoro, Patrícia enfrentou hostilidade sutil, mas constante de Dona Miriam. Comentários sobre sua roupa, críticas disfarçadas sobre sua família, sugestões de que não era adequada para Bruno. "Minha mãe só quer minha felicidade", Bruno sempre defendia. "Ela vai se acostumar com você." Em 2020, Bruno e Patrícia se casaram numa cerimônia simples. Dona Miriam participou, mas deixou claro que não aprovava a união. "Espero que você faça meu filho feliz", disse para Patrícia durante a recepção, "porque se não fizer, vai ter que responder para mim." Após casamento, Bruno levou Patrícia para morar na casa da família. Decisão financeira prática, já que estavam começando vida juntos e a casa era grande. Dona Miriam concordou relutantemente. A convivência diária revelou o lado ainda pior de Dona Miriam. Ela criticava tudo que Patrícia fazia, forma de cozinhar, jeito de limpar casa, roupas que usava, amizades que mantinha. "Na minha casa, as coisas são feitas de forma correta", Dona Miriam dizia constantemente. "Se não consegue se adaptar, problema é seu." Patrícia tentava manter paz familiar.
Adaptava-se às exigências de Dona Miriam, evitava confrontos, fazia todo o possível para ser aceita. Por que você não enfrenta minha mãe? Bruno às vezes perguntava quando percebia tensão. Porque quero ter família harmoniosa, Patrícia respondia. Sua mãe vai acabar gostando de mim. Durante 5 anos, Patrícia suportou humilhações constantes. Dona Miriam a tratava como empregada doméstica, não como nora. Dava ordens, fazia exigências, nunca demonstrava respeito ou carinho. Em 2023, quando Patrícia engravidou, Dona Miriam inicialmente fingiu alegria. Finalmente vou ser avó, disse para vizinhos. Mas privadamente tratava a gravidez como inconveniente. Agora vai ficar ainda mais dependente do meu filho, Dona Miriam comentava, como se já não fosse fardo suficiente. O que Dona Miriam não sabia era a verdadeira identidade de Patrícia. A jovem era filha de Roberto Mendes, proprietário de uma das maiores redes de supermercados do Brasil, empresário com patrimônio de aproximadamente R$ 1 bilhão. Patrícia havia se afastado da família por orgulho e teimosia. Roberto Mendes queria que ela se casasse com o herdeiro de outra família rica, casamento arranjado para fortalecer negócios. Patrícia recusou, insistiu em viver vida própria, ganhar dinheiro com trabalho. Se quer independência, então seja independente, Roberto havia dito. Não conte mais comigo financeiramente. Patrícia aceitou o desafio. Formou-se com bolsa de estudos, trabalhou para se sustentar, nunca mencionou origem rica para Bruno ou família dele. Queria ser amada por quem era, não pelo dinheiro do pai. Durante 5 anos, Roberto e Patrícia mantiveram contato mínimo. Ele sabia que ela havia se casado, mas respeitava a decisão dela de viver longe da riqueza familiar. Em outubro de 2023, Bruno viajou a trabalho por uma semana. Era projeto importante em Brasília, oportunidade de crescimento na empresa. Patrícia ficou sozinha com Dona Miriam. Agora que estamos só nós duas, Dona Miriam disse no segundo dia, vamos conversar seriamente. Durante 3 dias, Dona Miriam intensificou campanha de humilhação contra Patrícia. Criticava tudo mais duramente, fazia comentários cruéis sobre gravidez. Sugeria que Bruno se casara com ela por pena. Meu filho poderia ter qualquer mulher, Dona Miriam dizia. Por que se contentou com você? Deve ter sido momento de fraqueza. Na manhã de terça-feira, Dona Miriam tomou decisão drástica. Chega! Não aguento mais você nesta casa, explodiu. Pegue suas coisas e suma da minha vista. Patrícia, grávida de 6 meses, tentou argumentar. Dona Miriam, Bruno volta daqui a 4 dias. Ele não concordou com isso. Ele me deu autorização total. Dona Miriam mentiu. Cansei de fingir que gosto de você. Você arruinou minha família. Dona Miriam forçou Patrícia a fazer as malas rapidamente, chamou o táxi, empurrou-a para fora de casa. Não quero mais ver sua cara. Procure sua família de favelados. Patrícia saiu de casa em estado de choque, sem dinheiro. Suas economias estavam em conta conjunta com Bruno, sem lugar para ir. Passou 2 dias num hotel barato, usando cartão de crédito que logo atingiu o limite. No 3º dia, desesperada e preocupada com a saúde do bebê, Patrícia tomou decisão difícil. Ligou para o pai. Pai, é Patrícia. Filha, onde você está? Como está? Patrícia contou tudo. Casamento, gravidez, expulsão de casa. Roberto ficou furioso ao saber como a filha estava sendo tratada. Você é minha filha, neta do João Mendes, bisneta do fundador da Rede Mendes. Como ousam tratá-la assim? Pai, eles não sabem quem eu sou, Patrícia explicou. Nunca contei sobre nossa família. Isso vai mudar agora, Roberto disse determinado. Vou buscar você. Quando Bruno voltou de viagem, encontrou casa vazia e mãe evasiva sobre paradeiro de Patrícia. Onde está minha esposa? Bruno perguntou. Ela saiu para visitar parentes. Dona Miriam mentiu. Que parentes? Por que não me ligou? Bruno ligou para Patrícia repetidamente, mas ela não atendia.
Estava no hospital fazendo exames médicos após estresse da expulsão, acompanhada pelo pai. Após 2 dias tentando contato, Bruno confrontou a mãe diretamente. Mãe, o que você fez com Patrícia? Dona Miriam finalmente confessou. Expulsei ela de casa. Cansei dessa situação. Você merece mulher melhor. Bruno ficou horrorizado. Como você pôde fazer isso? Ela está grávida. Foi pelo seu bem, Dona Miriam insistiu. Você vai agradecer depois. Bruno saiu de casa imediatamente para procurar Patrícia. Descobriu que ela estava num hotel 5 estrelas no centro de São Paulo. Informação que o deixou confuso. Como Patrícia tinha dinheiro para hotel caro. Quando chegou ao hotel, Bruno foi recebido por seguranças particulares que pediram identificação antes de permitir acesso. Desculpe, senhor. Precisamos confirmar sua identidade antes que possa ver a senhora Mendes. Senhora Mendes? Bruno repetiu confuso. Bruno foi levado até a suíte presidencial, onde encontrou Patrícia acompanhada por homem elegante de aproximadamente 60 anos. Bruno, Patrícia disse calmamente, este é meu pai, Roberto Mendes. Bruno reconheceu o nome imediatamente. Roberto Mendes era um dos homens mais ricos do Brasil. Aparecia constantemente em revistas de negócios. Seu pai, Bruno gaguejou. Roberto analisou Bruno com um olhar penetrante. Então você é o marido da minha filha. Durante 2 horas, Patrícia explicou toda a verdade. Origem rica, afastamento da família, decisão de viver independentemente, ocultação de identidade. Por que nunca me contou? Bruno perguntou. Porque queria ser amada por quem sou, não pelo dinheiro da família, Patrícia explicou. Queria ter certeza de que você me amava genuinamente. Roberto observava a interação do casal com atenção. Sua mãe expulsou minha filha grávida de casa, disse para Bruno. Como pretende resolver isso? Bruno estava devastado. Senhor, eu não sabia. Minha mãe mentiu para mim. Isso não muda o fato de que minha filha foi humilhada, Roberto disse firmemente. Nos dias seguintes, Roberto investigou família Oliveira completamente. Descobriu que Dona Miriam dependia de empréstimos bancários para manter casa, que Bruno trabalhava em empresa, que era subsidiária de grupo empresarial, controlado por Roberto. Interessante, Roberto comentou. Eles humilharam minha filha sem saber que dependem financeiramente de mim. Roberto tomou decisões estratégicas. Primeiro, quitou todas as dívidas de Dona Miriam, mas transferiu propriedade da casa para nome de Patrícia. Segundo, promoveu Bruno para a posição de gerente regional, com salário muito superior. Quando Bruno voltou para casa para confrontar mãe sobre comportamento, descobriu que advogados haviam entregue documentos informando sobre mudança de propriedade. Mãe, a casa agora pertence a Patrícia, Bruno explicou. Ela é filha de Roberto Mendes. Dona Miriam ficou em estado de choque. Roberto Mendes, o bilionário, o mesmo que você chamou de favelado, Bruno confirmou. A realização sobre magnitude de seu erro deixou Dona Miriam aterrorizada. Havia humilhado filha de um dos homens mais poderosos do Brasil. Roberto decidiu encontrar Dona Miriam pessoalmente. Chegou à casa acompanhado de advogados e seguranças. Senhora Oliveira, Roberto disse calmamente, precisamos conversar. Dona Miriam estava visivelmente nervosa. Senhor Mendes, eu não sabia que minha filha vem de família rica. Roberto interrompeu. Isso mudaria a forma como a tratou? Dona Miriam não conseguiu responder. Minha filha me contou tudo, Roberto continuou. 5 anos de humilhações, comentários cruéis, desrespeito constante e, finalmente, expulsão de casa estando grávida. Eu estava protegendo meu filho, Dona Miriam tentou justificar. Estava protegendo de quê? De uma mulher educada, carinhosa, que ama seu filho genuinamente? Roberto apresentou documentos. Esta casa agora pertence à minha filha. Você pode continuar morando aqui, mas apenas se ela permitir. O que isso significa? Dona Miriam perguntou com voz trêmula.
Significa que deve pedir desculpas sinceras e mudar completamente seu comportamento. Senão, será despejada. Roberto também revelou que Bruno havia sido promovido. Seu filho agora ganha 5 vezes mais. Poderá sustentar família adequadamente. Mas tudo depende de como você tratar minha filha. Dona Miriam percebeu que estava completamente dependente de boa vontade de Patrícia, pessoa que havia maltratado durante anos. Quando Patrícia voltou para casa, Dona Miriam a esperava na sala com flores e carta de desculpas. Patrícia, eu sinto muito, Dona Miriam disse com lágrimas nos olhos. Não sabia que eu tinha dinheiro? Patrícia interrompeu. Isso teria mudado alguma coisa? Dona Miriam não conseguiu responder honestamente. Dona Miriam, Patrícia disse calmamente, vou dar uma chance. Mas as regras mudaram. Esta é minha casa agora. Se quiser continuar aqui, vai me tratar com respeito. Durante meses seguintes, dinâmica familiar mudou completamente. Dona Miriam, que antes mandava em tudo, agora caminhava em ovos para não ofender Patrícia. Bruno estava inicialmente desconfortável com mudança de poder, mas gradualmente apreciou ver esposa sendo tratada adequadamente. Minha mãe finalmente entendeu que você merece respeito, Bruno comentou. Roberto visitava regularmente, desenvolvendo relacionamento caloroso com Bruno e estabelecendo presença de avô carinhoso. Sua mãe é mulher inteligente, Roberto disse para Bruno. Só precisava aprender humildade. Quando o bebê nasceu, menina que Patrícia nomeou Sofia, Dona Miriam tentou ser avó dedicada, mas sempre com cuidado para não desagradar Patrícia. Posso pegar Sofia no colo? Dona Miriam perguntava educadamente. Claro, Patrícia respondia, estabelecendo novo tom de civilidade. A transformação de Dona Miriam foi radical. De sogra autoritária que expulsava a nora de casa, tornou-se pessoa que pedia permissão para tudo. A sogra expulsou a nora, Roberto comentava com amigos empresários, mas não calculou que estava mexendo com família errada. 2 anos depois, relacionamento familiar havia encontrado equilíbrio. Dona Miriam havia aprendido a tratar Patrícia com respeito genuíno, não apenas por medo das consequências. Patrícia é boa mãe e boa esposa, Dona Miriam admitiu eventualmente. Eu estava errada sobre ela. O dinheiro não mudou quem eu sou, Patrícia refletia. Apenas mudou como as pessoas me veem. A experiência ensinou a todos sobre a importância de julgar pessoas pelo caráter, não pela origem social. Dona Miriam aprendeu que humildade é virtude essencial, especialmente quando lidando com pessoas que aparentam ser vulneráveis. Bruno cresceu profissionalmente e pessoalmente, entendendo que defender esposa era responsabilidade dele, não do sogro rico. E Patrícia descobriu que às vezes precisamos mostrar força para conquistar respeito, mesmo quando preferimos harmonia. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.